Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Saúde em Foco. Vamos falar de saúde e qualidade de vida? Olha, e uma boa forma de dar um chega pra lá nas doenças é fazer exercício físico. E esse é o tema do nosso programa. Eu recebo aqui no Saúde em Foco hoje o educador físico, professor doutor da Faculdade de Medicina, doutor Kazu Nagamine. Kazu, muito obrigada por sua presença no Saúde em Foco. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês e falando com todos que nos assistem, né, acerca da atividade física, do exercício físico, do esporte, quer dizer, no geral, a atividade física. Kazu, você é um estudioso da área esportiva, de atividade física. 123 milhões de brasileiros não praticam qualquer atividade física, mostrou uma pesquisa. Você, por muitos anos, vem estudando, esse número ainda não é o ideal, mas vem evoluindo? Olha, o que é preocupante é que, aparentemente, o que está evoluindo é a quantidade de pessoas mais inativas, né? Então, isso é um aspecto extremamente preocupante. Que não fazem exercício. Exatamente, que tem um perfil que a gente poderia considerar de sedentário, né? São pessoas que têm um nível de atividade física muito abaixo do mínimo necessário em termos de gasto calórico diário. Isso é uma preocupação muito grande em termos de prevenção de doença e uma série de situações assim. Eu já visto que uma doença extrema, que é o câncer, por exemplo, uma série dos 11 tipos de cânceres mais prevalentes no mundo, 47% deles podem ser evitados com a prática de atividade física, a prática de exercício físico também e mudança de hábitos alimentares, né? Então, a atividade física ela tem o exercício físico, ele tem uma função muito importante nesse aspecto efetivamente preventivo. Sim. As pessoas alegam que não têm tempo e também não gostam, não querem, né? Como que vocês, da área esportiva, podem trabalhar essas questões para reverter? Muito mais importante que o exercício físico em si é preconizar que as pessoas sejam mais ativas fisicamente. Isso por quê? Porque aquelas pessoas que geralmente são sedentárias e iniciam um programa de exercício, elas têm uma tendência muito maior de abandonar a prática do exercício físico em comparação com aquelas pessoas que são mais ativas fisicamente. Então, o importante, a própria Organização Mundial de Saúde tem preconizado isso, de que uma vida ativa, fisicamente falando, ela é muito mais importante do que simplesmente fazer o exercício físico. Porque as pessoas que o nível de adesão ao exercício físico por parte daquelas pessoas que são mais ativas fisicamente é maior. Sim, isso quer dizer o quê? Que quando a gente fala em atividade física, uma vida ativa, né, diária, são aquelas pessoas que conseguem subir lances de escada ao invés de usar elevador, ir até o supermercado e voltar, desde que seja uma distância estupidamente grande, a pé, fazer atividades que são corriqueiras, não é? Mas com autonomia. Exatamente. Essas pessoas que têm uma adesão maior à atividade física, consequentemente, elas vão apresentar um perfil de adesão maior também ao exercício físico. Elas não vão abandonar o exercício físico. Porque o perfil de pessoas que iniciam um programa de exercício físico e abandonam é muito alto. Está em torno de adesão, a gente calcula em torno de 17% a 20%. Sim. Ou seja, cada 10 pessoas que começam o exercício físico, 8 tenderão a largar. E logo de imediato ou demora um pouquinho? Num prazo de 3 a 6 meses. De 3 a 6 meses. E o resultado o início de uma atividade física, o resultado não começa tão rápido, né, Kazu? Acho que também é importante a gente falar sobre isso. Em geral, não. Né? Em geral, não. A pessoa já quer emagrecer. Já há um mês eu não emagreci, eu não melhorei. Esse é um outro problema. Eu acho que a gente tem percebido que quando as pessoas iniciam um programa de exercício físico com um objetivo pontual, ou seja, de perder peso, para ganho de força, a tendência, né, de que ela abandone o exercício físico mais precocemente é maior também, né? Ao passo que aquelas pessoas que iniciam um programa de exercício físico e aos poucos elas vão adquirindo a percepção da importância daquela prática na saúde global que ela possui, a tendência dela aderir ao exercício físico de uma forma permanente é muito maior. Então, à medida que ela tem uma visão mais global da importância do exercício físico no contexto da saúde, é melhor para ela. Isso funciona mais ou menos, a gente tem um paralelo
aproximado com regimes alimentares, né? A maioria das pessoas que começam regimes alimentares com o objetivo de emagrecer, só perder peso, elas apresentam uma tendência muito grande de abandono muito rapidamente. Em algumas semanas elas abandonam também, né? Ao passo que quando elas fazem uma reeducação alimentar, então a adesão é maior, a aderência é maior também. Você disse uma palavra, acho que é muito importante, porque eu acho que é uma reeducação do corpo, né? E essa reeducação não é imediata, né? Leva um tempo para o corpo assimilar que algo está mudando, que algo tem que ser diferente, e também o psicológico, né? Exato. Eu acho que basicamente, essas mudanças, elas são, além de benéficas, elas proporcionam, a sensação de bem-estar proporcionada pelo exercício físico, ele é quase que imediato. O que acontece é que o mais difícil é a disciplina. Esse aspecto, eu acho que talvez seja o grande diferencial. Quer dizer, as pessoas, para iniciar, quer dizer, elas saírem da letargia, do sedentarismo, não é muito difícil, né? Então, porque a gente busca constantemente, isso é uma busca normal, quer dizer, a gente procura sempre o conforto, né? Então, o exercício, quando eu vejo o exercício como uma forma de desconforto, que me provoca desconforto, me provoca alguma coisa não muito agradável, então eu tenho consequentemente, eu tenho uma certa dificuldade para iniciar. Então, é importante que ele seja prazeroso também, que a pessoa sinta satisfação em estar fazendo aquele movimento, aquele exercício, que seja a caminhada mais simples possível. E aí a gente está falando de pessoas de toda a faixa etária, né? Pesquisa também mostra que o jovem brasileiro não gosta de se exercitar, né? Não gosta de fazer exercício. E você tem uma linha de pesquisa mostrando essa relação de depressão em jovens, em crianças, e essa relação com o exercício físico. Vocês já têm algum resultado? Dá para você já adiantar alguma coisa para a gente? Tem. Nós começamos, há muitos anos atrás, a investigar transtornos mentais, né, principalmente ansiedade, depressão e burnout, que é um estresse no âmbito profissional, e a intervenção do exercício físico como um fator de tratamento para isso, em adultos, né? E por que isso? Porque a gente entende que os transtornos mentais, principalmente ansiedade e depressão, a depressão em si, ela é o principal fator de morbimortalidade no mundo, porque ela é o principal fator de risco para doenças cardiovasculares e outras doenças não transmissíveis, que são as doenças que mais matam no mundo também. Então, ela por si, diretamente, ela não mata, mas indiretamente, ela produz as condições ideais para a instalação de doenças, né? E a partir daí, então, nós começamos a estudar essas respostas em relação ao exercício físico. Com indivíduos adultos, né, um grupo inicial que nós fizemos esse estudo com mulheres adultas que apresentavam um score de depressão médio para alto, após 8 a 12 semanas de exercício físico, 2 vezes por semana, eles apresentaram uma curva de diminuição num score que estava em torno de 14, foram para um score de 2,3, né, praticamente banindo esse aspecto da depressão. Ansiedade também, né, e burnout idem. Agora, depois nós começamos a investigar esses transtornos também em adolescentes e crianças, né, porque isso é um estigma que normalmente a sociedade não reconhecia, né? Não se acreditava que crianças pudessem ter depressão. No entanto, a prevalência de depressão em crianças é muito alta, né? Assim como a gente não acreditava, quer dizer, não se acreditava que crianças e adolescentes pudessem apresentarem alterações de colesterol e triglicérides. No entanto, em alguns estudos tem indicado que crianças brasileiras, próximo de 50% das crianças entre 2 e adolescentes de 2 a 19 anos de idade apresentam valores muito elevados e muito alterados de colesterol e triglicérides, né? Porque provavelmente eles não faziam exame antigamente, né? A mesma coisa essa depressão também, a gente não percebia isso. Sim, por falta de diagnóstico. Não se atentava para esse, né, detalhe, não se identificava determinadas reações de crianças e adolescentes como respostas a um processo depressivo que eventualmente elas podiam se encontrar. Então, dessa forma, nós começamos a investigar também de que maneira o exercício físico, se ele pode ser benéfico num aspecto, né? Então ele pode funcionar quase que como um medicamento, em que
momento que ele pode também, como os medicamentos, ele pode se transformar numa coisa ruim. Né? Foi quando nós começamos, então, a minha origem basicamente em esporte de alto rendimento, nós começamos a investigar atletas de como que isso poderia se produzir, essas alterações poderiam serem produzidas no ambiente do esporte profissional. Então, como que o exercício poderia fazer mal, então, nesse sentido. Correto. Agora tem uma onda que parece que a medicina esportiva vem falando, que é buscar exercício físico, que as pessoas falam, mas vou ficar 1 hora na academia, vou ficar 2 horas, não tenho tempo. Então é buscar exercícios, uma série de exercícios que seja em um curto prazo, que a pessoa faça, né, 10 minutos, e tenha um resultado excelente, já tira do sedentarismo. Isso existe, funciona? Essa relação, ela está muito mais voltada para o incremento da vida ativa, uma vida fisicamente mais ativa, do que a exercício físico em termos de rendimento. Né? Quer dizer, não tenha dúvida, isso aí ainda não houve muita mudança nesse sentido do ponto de vista científico. Quer dizer, é necessário uma quantidade, né, uma quantidade média de estímulo para produzir um bom rendimento em termos de resultados positivos obtidos pelo exercício físico. Então, isso quer dizer o seguinte, não adianta eu trabalhar de uma forma extremamente intensa durante curto espaço de tempo, mesmo porque o organismo da pessoa que é sedentária não está preparado para esse nível de estímulo. Né? Então, eu preciso de equacionar adequadamente como isso funciona. Agora, quando eu sugiro ou então a ciência sugere que os exercícios sejam praticados em módulos de 10 minutos, 3 vezes por dia, sei lá, qualquer coisa desse jeito, a ideia é que isso incentive as pessoas a serem mais ativas fisicamente. Entendeu? Que elas rompam a barreira do sedentarismo, dessa letargia, né, da comodidade moderna que todo mundo busca. Porque hoje é uma correria, as pessoas não têm tempo nem para comer direito, nem para... Mas eu acho que isso é uma questão basicamente de educação. De educação. Né? Basicamente de educação e costume. Porque, normalmente, isso é no Brasil. Né? No Brasil e em alguns países aqui do Ocidente. Fora da Europa também. Normalmente as pessoas colocam o exercício físico como atividade de lazer. Né? E não é, da mesma maneira que a alimentação, ela não é atividade de lazer. Ela não apesar de que, quer dizer, isso também, do ponto de vista de comportamento, a gente pode colocar como um dos grandes fatores de aumento de peso também, quando à medida que as pessoas colocam atividade de lazer muito vinculada à alimentação. Então, festas, encontros de finais de semana, então a pessoa vai descansar depois é o happy hour. Quer dizer, ninguém pensa em happy hour de outra forma que não seja comendo e bebendo alguma coisa. Né? Então, essas atividades de lazer que eles começam a mudar desde a infância. Né? Quer dizer, as crianças, atualmente, elas têm... As festas de aniversário são realizadas geralmente em buffets. Né? E não tem brincadeira nesses buffets. Né? Os bons buffets têm lá jogos eletrônicos, eu tenho brincadeiras que são sedentárias, que não exigem atividade física. Né? Então, essa mudança do comportamento ela tem sido cada vez mais direcionada para esse nicho do sedentarismo mesmo. Né? Do sedentarismo associado à alimentação, ficar parado comendo, parado bebendo. Né? Então, por isso que eu acho que essa curva ascendente, né, de quase 50% ou mais da população brasileira apresentar um nível de sobrepeso e obesidade, hoje, se eu não me engano, 18% a 20% das crianças e adolescentes são obesas. Isso é muito alto e muito preocupante. O Brasil já há um certo tempo é o país do hemisfério sul que mais produz diabéticos infantis, diabetes tipo 2 na infância e adolescência. E nós vamos ver uma matéria agora no Saúde em Foco, que mostra, é um lugar muito bonito aqui em Rio Preto, a represa que parece que convida a gente para fazer atividade física. E a repórter, a Mariana Daia, ela foi lá conversar com as pessoas que estão lá praticando atividade. Vamos acompanhar. O dia está só começando e os ripretenses já estão se mexendo. Para quem não pode frequentar uma academia ou prefere os exercícios ao ar livre, a represa é uma boa opção na cidade.
Qualquer pessoa pode usar, por exemplo, os equipamentos da academia para todas as idades. Vem movimentar o corpo, a mente. A gente tem a nossa turminha que depois do alongamento a gente fica conversando, trocando ideia. A gente vem de manhã já com toda a energia. O senhor sente diferença na sua saúde, na sua coluna, depois de fazer os exercícios? Muito grande a diferença. Fazendo de manhã aí dá uma vontade de se mexer durante o dia todo. Acaba a preguiça de fazer qualquer coisa seguida. A represa é também o primeiro local em que os riopretenses pensam quando decidem fazer caminhada. Essa, aliás, é a atividade física mais praticada no Brasil, segundo pesquisa do IBGE. Segundo o Instituto, dos mais de 28 milhões de brasileiros que praticam alguma atividade física, 13,8 milhões escolheram a caminhada no período em que a pesquisa foi realizada, o que equivale a 49% do total. Em segundo lugar, vem a academia, com 16,8%. A caminhada foi a atividade física mais praticada em todas as idades. Melhorar a qualidade de vida ou o bem-estar está entre as principais justificativas de quem decide sair de casa para andar. E quem começa não quer mais parar. A senhora vem quantas vezes por semana fazer caminhada? Praticamente todos os dias. Faz diferença na sua saúde? Por que a senhora escolheu a caminhada? Porque me faz bem, porque eu precisava perder peso, porque eu precisava melhorar minha condição de saúde, estava com probleminha de colesterol, por isso. Já sentiu os resultados? Com certeza. E agora não dá mais para ficar sem caminhar? Não, não dá mais. Mas é preciso tomar alguns cuidados antes de começar a praticar qualquer atividade. Quem explica é o educador físico Leonardo Oliani. Sempre tem que ter não só um profissional, também com uma equipe médica por trás e até se precisar um fisioterapeuta. O legal seria no mínimo 3 vezes por semana. Porque se a gente pegar uma semana que tem 7 dias, 3 vezes na semana ainda é pouco, mas para quem está começando seria o ideal. E em tempo depende muito da pessoa. Vamos começar com 15 minutos, 20 minutos, até meia hora e depois a gente vai aumentando isso aí conforme o tempo que vai passando. Bem, como a gente viu na reportagem, realmente a represa é um lugar bonito, convida as pessoas para a atividade física. Mas como uma pessoa sedentária, que mesmo na infância nunca fez nenhuma atividade, já está na fase adulta, começam a aparecer os problemas de saúde, como começar uma atividade física? Qual a primeira dica que você dá? Bom, o importante é que ela tenha, minimamente que seja, uma avaliação adequada, né? Geralmente por parte de seu médico de confiança, para atestá-la em relação a condições mínimas, ideais para a prática de alguma atividade física, né? A partir daí, então, eu acho que ela entra numa faixa de uma abordagem mais técnica. É o que fazer, como se preparar minimamente que seja para que aquela atividade seja efetivamente prazerosa e contínua, né? Que não haja nenhuma interrupção nessa prática proposta. E existe um exercício melhor que o outro? Como é essa divisão de aeróbico, ganho de massa muscular? Em princípio, a gente deve buscar exercícios objetivando faixas etárias, né? Quer dizer, o objetivo que eu tenho para sugerir exercícios para criança e adolescente não necessariamente são os mesmos para um adulto sedentário, um adulto jovem ou uma pessoa idosa, né? Uma pessoa que teve alguma lesão, que apresenta alguma limitação por bronquite, por alguma lesão musculoesquelética ou alguma limitação, qualquer que seja ela, né? Seja homem, que seja mulher, que são aspectos que produzem diferenças biológicas e, consequentemente, diferenças que serão necessárias serem levadas em consideração para a elaboração de um planejamento, né? Mas, basicamente, quer dizer, o que a gente precisa de eliminar, né, são as dificuldades que a gente acaba criando em função de mercado. Eu não preciso de uma camiseta com tecido inteligente que custe lá algumas centenas de reais para fazer o exercício,
né? Quando eu preciso, vou fazer 2 ou 3 vezes por semana e que o meu objetivo é suar mesmo. Sim. Mas, basicamente, essa vestimenta, né, deve ser uma vestimenta agradável, uma vestimenta confortável, tomando alguns cuidados, obviamente, se é à noite eu não usar roupa escura. Então, são cuidados básicos, mas minimamente, quer dizer, eu preciso da minha vontade. E em casa, é possível fazer exercício? É recomendado? Porque também eu vejo muito na internet, olha, exercício para fazer em casa em alguns minutos, vendo um vídeo de alguém explicando. Não, é possível. Eu acho que é possível, sim. E em muitos países, esse tipo de proposta, né, tem uma boa audiência, né? Eu vejo que... eu morei uma temporada no Japão, trabalhando lá também com medicina do esporte, e eu achava muito engraçado programas de televisão, né, em redes importantes, né, e que apresentavam, numa determinada hora do dia, 2 ou 3 vezes por dia, lá 30 minutos de exercício, 15 minutos de exercício, que eram programas propostos. Se eles estavam apresentando é porque, obviamente, tinha um público bastante, telespectadores suficientes para manter aquela audiência em pé. E até hoje, que eu assino um canal japonês, tem um horário lá, 2, 3 vezes por semana, 30 minutos, um programa de exercício, ou para criança ou para adulto, mas tem sempre esse programa de exercício. Então, em alguns países funciona muito. No Brasil, há muitos anos que não existe isso, mas eu acredito que, sendo corretamente orientado, é sim possível fazer. E na internet tem uma enxurrada de vídeos que a gente vê, e por isso que... Tem, eu acho que mas eu não conheço ninguém, sinceramente, não conheço ninguém. Eu conheço muita gente que vê muita coisa na internet sobre exercício físico. Até eu brinco muito por causa de karatê, que eu trabalho muito com atletas de karatê, e aí a gente brinca sempre que tem o sensei YouTube, né? Quer dizer, o professor YouTube, então tem muito aluno YouTube também. Quer dizer, o aluno YouTube não é aquele que faz, é aquele que assiste, né? Vê um monte de coisa e acaba dando palpite naquilo, viram experts naquele assunto, mas sem necessariamente fazer a prática. Hoje se fala muito assim, soul fitness, né? Essa palavra, soul fitness. Ser fitness e ter saúde, fazer exercício de forma saudável, é a mesma coisa ou não? Eu acho que existe uma intersecção em algum momento, né? O que eu acho é que, até hoje cedo eu conversava sobre isso com alguns orientandos, é que não necessariamente o exercício físico ou o esporte são propostas benéficas. Isso vai depender muito de como eu utilizo, qual é o uso que eu faço efetivamente daquilo. Eu posso, por exemplo, pensar que ser fit é ter um corpo assim assado, um corpo mais o apelo estético. Mais desenhado. Esse apelo estético, né, eu preciso de pensar, isso que eu estava conversando hoje cedo. Do ponto de vista social, hoje nós geramos muita insatisfação. Por quê? Porque a insatisfação ela é a mola propulsora do consumo. Então, se tem o loiro quer ser moreno, o moreno quer ser loiro. Se eu não tenho óculos, eu queria usar um óculos, né? Se eu uso óculos, eu quero usar lente. Se eu sou alto, eu queria ser baixo. Se eu sou baixo, eu queria ser alto. Então, sempre, se eu tenho o telefone X, eu quero o Y. Então, existe uma produção, né, de consumidores insatisfeitos. A insatisfação lógico, é a mola propulsora do consumo. Né? E esse consumo também, esse perfil também, ele surge dessa forma na onda da saúde também. Então, o que é ser saudável? Né? Quer dizer, por que eu tenho que fazer exercício físico? Por que eu preciso ter uma vida ativa fisicamente, preciso fazer exercício físico, não necessariamente, às vezes, até para viver mais, mas para viver bem. Né? Quer dizer, eu não sei quanto eu posso sair na rua e morrer agora. Mas esse período, então, eu tive uma vida adequada. Então, nesse aspecto, quer dizer, a saúde, a gente deveria entendê-la como um bem que eu recebo quando eu nasço e tem uma limitação. Eu posso ter uma limitação de saúde também, mas a saúde que eu tenho, ela tem um limite. Né? Então, essa saúde eu tenho que cuidar, é esse bem que eu tenho que cuidar. Né? Agora, o quanto que eu cuido, quando eu começo a exacerbar também nesse cuidado, que a gente chama de vigorexia.
O exagero tem essa outra ponta também. As pessoas que exageram no exercício. No exercício ou em outros cuidados. Às vezes as pessoas exageram muito na alimentação, uma alimentação excessivamente saudável, entre aspas. Né? O quanto que é uma alimentação saudável. Isso é difícil aparecer dieta de inverno. Né? Né? Quer dizer, no verão, então começa. Então tem aqueles, né, sei lá, farinha de feijão branco, óleo de coco. Então sempre surgem no verão. Né? No inverno não, porque no inverno ninguém mostra muita barriguinha, tá? Então tem roupa, né? E os alimentos de inverno todo mundo gosta mais, é mais desculpável, né? Se a gente, até nisso, se a gente mantivesse no inverno, se bem que Rio Preto não tem um inverno assim, mas se a gente conseguisse manter no inverno uma dieta de verão, então talvez a gente não tivesse tanto ganho de peso também, né? Então Agora, então, a gente está chegando ao final do programa. Você, com toda a sua experiência, eu até antes do programa conversei com você, você é uma lenda viva aqui em São José do Rio Preto, onde se fala em exercício físico, atividade física. Quero cumprimentá-lo pelo seu currículo e toda essa dedicação. Qual que é a sua principal mensagem, sabendo dessa deficiência que a gente tem, 123 milhões de brasileiros que não fazem exercício, riopretenses que têm lugares lindos para fazer. Qual que é a sua mensagem mesmo, Cazu, para a gente estimular a atividade física? Em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente pensar que, isso até é uma paráfrase que eu faço de um grande pesquisador em fisiologia do exercício, chamado Per Olof Astrand, em que ele disse que o exercício físico, a pesquisa com o exercício físico demonstrava para ele cada vez mais que se o ser humano, se o homem foi criado, o ser humano foi criado por alguma entidade superior, por Deus, ou qualquer crença que a pessoa tenha, existe uma segurança absoluta, que essa estrutura nossa, corporal, ela não foi criada para repouso. Toda a dimensão que nós temos, desde o útero até a estrutura muscular, ela foi projetada para solicitação do esforço. O movimento. Pelo movimento. Porque a única máquina que, se a gente pode considerá-la assim, a nossa estrutura corporal, é a única máquina que, quanto mais ela funcionar, melhor ela vai funcionar. Então, o repouso é a única situação em que realmente coloca essa máquina em perigo. E se a gente pensa que, quando a gente morrer, a gente vai repousar por um período muito longo, né? Então, eu acho que essa máxima é importante. A gente precisa de se buscar o movimento, né? Porque o movimento ele pode tratar a doença e pode, além de tudo, o bônus que a gente tem é uma vida mais saudável e, consequentemente, com maior satisfação no dia a dia. Cazu, muito bacana essa sua reflexão e muito obrigada por sua participação no Saúde em Foco. Bem, vocês viram hoje no Saúde em Foco, a gente falou sobre exercício físico, o Dr. Cazu falou, a gente tem que se movimentar, o exercício físico pode aí, dar um chega para lá em diversas doenças. É isso aí, mexa-se e cuide-se. E até o próximo Saúde em Foco. Tchau!